Tá me ouvindo Deu agora, hein? certo? Deu. Tô. É porque às Vendo? vezes, é porque às vezes entra, às vezes quando entra teve uma vez que aconteceu isso comigo também. O outro que tava fazendo a live entrou e não tava dando para convidar. Aí nós fez isso, trocou. Ah, entendi. Ó, tem um. Você é da Colômbia, esse Rony Silva aí, ó, falando espanhol, você conhece ele? Né, não, eu conheci, é meu amigo. Ó, o E Nicolas aí, ó, também. é o Pode falar. Nicolas, Lá só do falando Russo, né? inglês. Hã? É, o Nicolas aí é lá do Russo, né? É o Nicolas, o Rony lá do São Jorge, todo mundo conectado aí. É. Bem-vindos a todos, bem-vindos na live. Hello! Yes, ó, o Lucas também. E Lucas, o Berzeiro. Tudo bem, Lucas? Fica aí conectado com a gente. Daniel, só o Daniel aí. Fica aí, Daniel, com a gente conectado para ouvir um pouquinho sobre as experiências sobre intercâmbio. Beleza? Ó, a Jéssica, você estudou lá na UF. Acho que é engenharia ambiental. Ó, Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Ó, bem-vinda, Jéssica. Bem-vinda. Ó, tem uma galera top aí, só da UFA, hein? Só a galera da Ah, UFA. Tá certo. É isso aí. Ó, o Rony fala japonês, hein? Ele olha, que isso. Próxima fala, live, vamos ele convidar fala. ele para falar um japonês aí pra gente, então. Então, depois ele vai, e se tiver oportunidade de conversar com ele, ele vai falar com você em japonês depois. Estudando japonês. Beleza. É isso aí. Mas vai. Ó, atendimento vencedor entrou. Quem já tá aí na live aí, alguém aí já fez intercâmbio? Coloca aí eu aí nos comentários se já fez. Coloca. Coloca aí, pessoal, se você já fez intercâmbio ou não. Vou me apresentar, né? Primeiro, a gente está aqui conversando, mas eu vou me apresentar para vocês para me conhecerem, né? Talvez falando, ó, esse cara entra aí e a gente nem sabe quem que é. Então, prazer, né? Boa noite a todos. Meu nome é Augusto César, tenho 27 anos, eu moro aqui na cidade de Uberlândia e no ano de 2018 eu tive a oportunidade de viajar para a Colômbia e fazer um intercâmbio voluntário, um trabalho voluntário na Colômbia. E eu vou estar falando para vocês algumas coisas sobre o país, como que é fazer um intercâmbio, como é ser um estudante universitário e fazer um intercâmbio, quais foram os processos que eu tive que passar para chegar até o destino final, né? Que é chegar à cidade onde o projeto que eu me inscrevi para fazer esse trabalho voluntariado. Como você vê aqui, eu estou com a blusa, né, da equipe da Colômbia, que é a seleção colombiana, e eu estou com o uniforme de lá. Aqui na minha mão também está o outro uniforme, tem dois uniformes que é usado lá, que é esse amarelo aqui, que na Copa do Mundo de 2018 a gente usou lá, né, para jogar. Então, essa aqui, o uniforme da seleção colombiana, tem o azul e tem o amarelo. Lá as pessoas usavam mais esse aqui, o amarelo, que tem mais o costume de usar. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Falei também ser formado em quê que você falou aí? Ah, sim, então, eu sou formado em letras e técnico de enfermagem. Bom, deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a importância que tem de uma formação, de uma graduação ou de um curso técnico. Se você tiver uma formação, uma graduação ou um curso técnico, ele vai abrir portas para você. Eu só pude fazer esse intercâmbio graças à minha formação do curso técnico que eu tinha. Quer dizer, que eu tenho, né? De técnico de enfermagem. Então, quando eu me apliquei no projeto social pela instituição que chama IESEC, eu pude escolher um projeto de acordo com a área de atuação com a minha formação. Como eu sou formado em técnico de enfermagem, então eu escolhi na área da saúde. E eu me apliquei a esse projeto e consegui, né, ser selecionado
para viajar para essa cidade. Então, uma das portas de entrada foram essa formação técnica que eu tenho e a outra também da graduação, que me ajudou um pouco. Não tanto, mas pôde me ajudar também. Se vocês têm alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Então vou ir falando. Se surgirem alguma dúvida, vocês vão perguntando para mim, ok? Então, por que eu resolvi fazer intercâmbio? Por que eu quis fazer essa viagem? Bom, tudo começou quando eu comecei a estudar para o Enem. Eu comecei a estudar para o Enem, então ali no Enem a gente tem que estudar uma língua estrangeira. Estudar o inglês, o espanhol, e também a gente tem que estudar história e geografia. E ali estudando a história e geografia, eu sempre gostei de mapas. Sempre, as melhores notas na escola era de geografia e história. E geografia porque eu decorava o nome das capitais, dos estados, eu decorava os países, com a localização, América do Norte, África, Ásia. Sempre gostei disso. E com isso, passar do tempo, eu fui estudando os mapas, eu fui estudando os países, sobre países também. E surgiu essa vontade, né, de conhecer outro país. Então, eu ia para o Peru. Eu já estava no final da minha graduação do curso de letras, eu estava no sétimo, mais ou menos no sétimo período, quando a universidade entrou de greve. A universidade entrou de greve, eu tive que parar, não pude ir, porque eu fiquei com medo da universidade voltar às aulas, de ter as aulas, e eu estar viajando. Então eu pensei, falei, não, então eu não vou agora e vou esperar outra oportunidade. Mas a minha primeira viagem ia ser para o Peru para fazer esse intercâmbio. Como não deu certo, então em 2018 surgiu essa oportunidade de eu viajar. Mas você fala assim, Augusto, você tinha dinheiro? Como que foi isso? Apareceu do nada? Não. Durante os 4 anos, eu vinha pedindo meu pai para me presentear com presente de formatura, com uma viagem. Mas ele não me dava, né? Falando, é muito caro e tal. Mas eu falava, pai, me dá uma passagem, eu quero ir para a África, Eu sempre tive esse sonho também de ir para a África. Eu quero ir para a África, pai, eu quero ir para Moçambique, eu quero ir para Angola, eu quero ir para algum país da África. Ele falou, não, é muito perigoso e tal. Beleza. Então, surgiu a oportunidade de eu acabar a graduação e ele me presentear com essa viagem. Então, ele falou assim, não, então você vai escolher um país que é mais perto aqui e a gente fica em contato com você, se acontecer alguma coisa, você vai estar mais perto da gente e a gente pode te ajudar, que você precisar. Falei, ok, então. Falei, as passagens estão aqui, garantidas. Eu já garanti as passagens já. Beleza. Então, eu fui correr atrás das outras coisas que eu tinha que ter o dinheiro para pagar. Como na instituição, na IESEC, que eu fiz. A IESEC é uma plataforma internacional onde os estudantes eles podem se aplicar a projetos voluntariados, que são 16 são 17 objetivos da ONU. Então, a pessoa, de acordo com a formação dela, ela se aplica a esses 17 objetivos. Como o meu era na área da saúde. Então, eu me apliquei na área da saúde e fui trabalhar lá com os idosos no asilo. Com isso, meu pai me dando as passagens, eu fui correr atrás para arrumar o outro valor da viagem. O que eu fiz? Não tinha dinheiro. Fui vender bombom na rua, fui pedir ajuda para as pessoas que eu conheço, fui vender bombom, paçoca, goma, bala de goma, jujuba. Fui fazer um monte de coisa. Peguei serviço para fazer, encomendas de bombom, fui pedindo ajuda. Falei, me ajuda aí, eu vou viajar. Você pode me ajudar com quanto? As pessoas me ajudavam com R$10, 50. Eu fazia bombom de encomenda, minha tia comprava bombom de mim. As pessoas me davam dinheiro. Não, toma aqui para te ajudar, para viajar. Beleza. E com tudo isso eu fui juntando um determinado valor.
no valor que eu tinha que pagar, as taxas também da IESEC, que eu tive que pagar aqui no Brasil. E lembrando que todos esses valores eram em dólar. E o dólar, na época que eu fui, estava um pouquinho alto. Mas eu tive que pagar. Então, eu tive que pagar as taxas aqui no Brasil. E também, quando eu cheguei lá, eu tive que pagar uma taxa de manutenção, de ajuda do projeto da instituição lá no país. Então, foram esses tempos gerando esse valor até chegar o período da viagem. Foi mais ou menos um mês e meio até eu viajar. Tem alguma pergunta? Peraí. Uma pergunta aqui, Augusto. Peraí. Cortar um pouquinho aqui. Você teve informação dessa assim, quando você foi interessar por intercâmbio? Lá na universidade, você já teve algum contato? Por exemplo, foi na sala de aula falando que existia um intercâmbio? Ou você teve o interesse, você que foi atrás? Teve algum incentivo, alguma coisa assim na universidade que fez você enxergar, nossa, tem intercâmbio, eu nem sabia? Aconteceu isso? Então, dentro da universidade, da UFO, a gente tem várias oportunidades de fazer intercâmbio. Mas essas oportunidades não são divulgadas, não são muito divulgadas. Então, o aluno, o estudante que está lá, o estudante universitário, seja qualquer instituição federal ou uma instituição do governo, ele tem que buscar, ele tem que ir atrás e procurar aquilo que é do interesse dele. E eu ouvi falar sobre a IESEC, que ela ficava, a central dela era dentro da UFO. Então, eu fui lá saber como que era. Eu fui perguntar como que fazia para viajar. Sempre eu ia lá, as pessoas acham que eles falavam assim, nossa, esse menino é muito chato, né? Vem aqui direto, é só perguntar, e nunca fecha um pacote com a gente aqui de viagem. Eu falava, não, moço, eu quero viajar para esse lugar, mas eu não tenho dinheiro, eu vou juntar, não sei o quê, vou pedir ajuda. E beleza, ia só enrolando. Mas também tem a oportunidade de fazer o intercâmbio sanduíche, né, pelo governo, através das notas do Enem. E também você pode fazer o intercâmbio através do financiamento pelo Banco Santander, que dentro da UFO, você vai na pró-reitoria de graduação, eu creio que é esse lugar, e você pode fazer também esse intercâmbio e fazendo esse financiamento. Você pode ir para outros países um exemplo que eu tenho um amigo lá na UF que ele foi para Portugal, ele foi fazer algumas matérias do curso de letras e voltou e continuou estudando. Ele ficou acho que 1 ou 2 períodos lá em Portugal e depois voltou para o Brasil. E quando é o sanduíche, né? Você estava falando aí, quando é sanduíche, você pega o diploma dos 2 países, né? Do Brasil aqui e de lá. O diploma, vamos exemplo de Portugal e o exemplo daqui do Brasil. Eu tenho um amigo também que ele fez intercâmbio na França. Ele chama Marcos. Ele fez até na mesma equipe que eu fiz. Aí eu vi ele, acho que foi ano passado, que eu fui na UF, tinha terminado, aí eu vi ele e falou que foi o sanduíche, que aí ele forma, parece com dupla diplomacia, sei lá, alguma coisa assim, duplo diploma. O que mais? E também o negócio da ISEC que você não falou ainda. Um dia eu também pesquisei, que na UF, de vez em quando, né? Porque o ISEC eu não sei se ainda está aí na UF, eu lembro que eles tinham mudado de lugar. Aí eles fez um stand lá e mostrava, né? Porque esse ISEC é um dos maiores programas assim, de intercâmbio do mundo. Tanto é que grandes empresas, Nike e outras, estão todas associadas. Então, às vezes, a pessoa pode pensar, mas eu vou fazer um intercâmbio social, cultural do jeito que você fez aí, não vai agregar em nada. Conta sim, porque essas empresas grandes, se você fez um ProISEC, que é uma instituição muito renomeada, faz muita diferença, porque você vai no mercado de trabalho, você vai entrar em alguma oportunidade de emprego, eles vão olhar lá que você tem experiência da ISEC, e a ISEC já é reconhecida por várias empresas. Você conta muito. Aí o Augusto vai falar um pouco aí, ó, que o intercâmbio, igual eu estava vendo lá, da ISEC, você já vai tudo programado, não é tipo a secar de paraquedas no outro país, não, você já tem tudo programado, que você vai fazer cada semana, todas as atividades, em questão também, vou perguntar mais para frente aqui, se ele teve problema em relação assim, o dinheiro, não sei o quê, porque você falou para viagem, coisa que teve que juntar, que a viagem você que teve que pagar, né, da ISEC, mas eu não lembro. A UFA ajuda, não ajuda, assim, tipo, tem
Eu lembro que um dia eu vi o edital, tem tipo Bolsa Livre, tem um Bolsa, um monte de coisa. Eu não sei se da ISEC tem, da ISEC eu acho que é independente, não é? Isso, da ESEC é uma instituição independente, ela a UFO só cedeu o local para a ESEC ficar, mas não tem nenhum vínculo com a universidade. Então, da ESEC, você custeia toda a sua passagem e seus gastos. A ESEC te oferece a instituição que você vai ficar, te oferece a casa onde você vai ficar lá no país que você vai, no determinado país que você escolheu, e a instituição que você vai desenvolver esse projeto social. E também ela te dá vamos dizer assim, um resguardo lá no país, ela te dá as orientações. Chegando lá, ela vai te acolher, ela vai te esperar no aeroporto. E durante esse período que você ficar no país, ela vai te dando o suporte que você necessita para desenvolver esse trabalho e para que tudo venha correr da melhor forma possível. E por que que você escolheu a Colômbia? Igual você falou, você ia para o Peru, mas aí foi por causa do seu pai, falou que seu pai e sua família ia te ajudar com a passagem, ou era porque você queria conhecer alguma coisa cultural lá, assim, Então, diferente? Colômbia nem estava na minha mente, né? Nunca passou na minha mente ir para Colômbia. Como eu te disse no início, eu gostava muito de estudar tal sobre mapas e países. Então eu ia para o Peru não deu certo, então eu resolvi ir para a Colômbia. Sempre eu gostei de aprender línguas, né? Inglês, espanhol, mas eu me familiarizei mais com o espanhol, que a gente ouve mais, tem mais facilidade. Aí eu pensei, eu falei, não, se eu for para a Colômbia, eu vou aprender espanhol. Mas aí tinha um portunhol, né? Tinha um portunhol que a gente pensa que chegando lá vai dar certo, portunhol, mas não, que eu dei a cara. E aí eu fui para lá, viajei, organizei tudo aqui e fui. Eu escolhi a Colômbia também porque era um país que estava mais perto aqui da gente, do Brasil, que faz divisa com o Brasil, no estado do Amazonas, fica mais perto. Outra coisa por que eu escolhi a Colômbia, porque o meu curso técnico, o objetivo que eu escolhi foi sobre saúde. E lá encaixava de acordo com o que eu queria, que era trabalhar com idosos no asilo. Então, eu fui para esse asilo desenvolver um trabalho junto com essas pessoas, com esses idosos lá nessa cidade. Então, isso foi uma das coisas também por causa do espanhol, que eu queria aprender o espanhol, que eu nunca tive contato assim mais próximo com a língua, e também para viajar, né? Conhecer outro país, conhecer outras coisas, outra cultura também. Apareceu uma pergunta aqui rapidinho, o Jairo aqui fez uma pergunta que é. Ele perguntou se é só para estudantes. A Isaac, eu acho que não é só para estudante, não, né? Qualquer pessoa que quer fazer intercâmbio, se tiver um curso superior, faz, não faz? Sim, O se cara você tem perguntou um curso aqui. superior ou um curso técnico, como eu fiz, eu fui pelo curso técnico. Mas se a pessoa tiver alguma graduação, ela também pode ir. Também pode ir como se fosse como trabalhar no local. Você pode entrar no site da IESEC Brasil e lá está explicando tudo as formas que você pode fazer o intercâmbio. Tem várias modalidades. Eu escolhi o voluntário global, que foi fazer esse trabalho voluntário. Agora, tem outros que podem escolher outras modalidades também, se é para trabalhar, fazer outros tipos de trabalhos nesse país. E aí na Isaac também, igual, no dia que eu fui lá, eu assisti uma reunião lá, eu fui lá, eles me mostrou os projetos deles lá. Aí eles mostram, igual você estava falando, a sua área de saúde. Então você já chega lá, você não chega nem sabendo, eu quero ir para tal país. Você fala, eu quero na área de saúde. Eles falam quais todos os países que tem aquele projeto relacionado à saúde. Aí você escolhe. Aí eles falam qual que é mais difícil, qual. Até eu estava conversando, acho que hoje mais cedo, né, que você, Augusto, perguntando se for para os Estados Unidos é mais difícil, pela barreira que os Estados Unidos tem um monte de burocracia, às vezes é mais difícil de entrar. Qual que foi a Então, duração do seu intercâmbio lá? para a Colômbia foi mais fácil porque fica aqui na América do Sul. E por causa também do Mercosul, que como o Brasil tem vamos dizer assim, Acordo? né, que tem por causa do Mercosul, então nesses países a gente não precisa de ter o visto, somente com a identidade atualizada, ou se você tiver um passaporte, como esse aqui, que eu fiz, eu tive que fazer um passaporte,
Eu fiz meu passaporte porque, por precaução, né? Se eu precisasse de usar ele lá ou viajar para outro país que precisa de visto, eu já tenho ele pronto já. O passaporte, se você faz ele na Polícia Federal, aqui na cidade de Uberlândia, você vai na UAI e você dá a entrada no passaporte, nos documentos para fazer. O tempo E foi rápido você tirar esse passaporte aqui? Foi rápido? Então, depende da quantidade de pessoas que está na fila, né? Na época que eu Não, eu fui, tô falando assim, a fila é igual aquela que a gente viu na televisão, que, por exemplo, acho que para ir para os Estados Unidos tinha uma fila de 6 meses. Aqui também não é só a fila de chegar lá, não, é a fila de não, você ficar vai pronto. lá, você passa por todo um processo, tal, tira foto, e depois de alguns dias, depende, né, de dias ou meses, você pega o seu passaporte. Aí tem uma taxa que você paga também para estar emitindo o passaporte. Beleza. Você perguntou também Mas aí você já tinha a sua passagem comprada ou depois que você tirou o passaporte que você foi ver passagem, essas coisas? Não, passaporte, como eu disse, eu tirei antes, né, de eu viajar com ele. Pro Peru, então, eu já tirei, já deixei tudo arrumado. Aí eu falei, não, vou deixar arrumado. Se surgir oportunidade, eu vou já ter um passaporte pronto e eu eu já viajo. As passagens eu comprei depois, faltando um mês mais ou menos, como meu pai me deu as passagens. Então, faltando um mês e meio antes, né? Eu comprei as passagens, depois eu fui correr atrás do dinheiro. Porque eu pensei, a passagem já está pronta. Então as pessoas vão, o quê? Me ajudar, né? Não vai deixar eu perder a passagem que custou caro. Então, de um jeito ou outro, se eu não conseguir, meu pai vai poder me ajudar. Alguém, minha tia, minha mãe, vai poder me ajudar com o valor. Qual foi o tempo que você ficou lá? Você ficou quanto tempo lá? Quantos meses você ficou lá na Colômbia? Não, eu fiquei um mês e 15 dias. Eu fiquei um mês e 15 dias lá no país. E durante esse período eu pude aprender muita coisa mesmo. Que aqui no Brasil eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha enxergado a situação, as coisas, da maneira como eu enxerguei lá. Por quê? A gente que vive aqui, vamos pôr, cidade de Uberlândia. A gente vive em Uberlândia, então a gente vê mais as coisas do que de São Paulo pela televisão, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vamos pôr, Goiás, aqui, essas cidades mais perto aqui, ou os estados mais aqui perto. Beleza. Mas a gente não vê nada falando de lá. Ou quando a gente vê alguma coisa falando da Colômbia, a gente pensa em o quê? Pablo Escobar, né? Tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, as Farc, somente essas coisas. A gente ouve só falar coisas más de lá. Você já ouviu isso? Já? Quando eu falei, nossa, eu vou para Porque a pessoa vê na televisão pensa que é um caos total, né? Pensa que o país inteiro é um caos. Aí minha tia, menino, você é doido, você vai para lá, eles vão te pegar, eles vão te sequestrar, não sei o quê, que esse povo das Farc sequestra o povo, mata o povo, o que você vai fazer lá? Vai para os Estados Unidos, vai para outro país, não vai para lá não sei o quê. Eu falei, não, tio, eu vou para lá, eu já comprei a passagem, agora não tem jeito de voltar mais não. Agora já era, agora eu vou. Mas quando você chega lá, você vê as coisas de outra forma. Então você tira esse estereótipo que você tem de um país e você começa a enxergar, ver que é diferente. Fala, não é bem assim que o povo falava aqui no Brasil. Porque aqui a gente tem uma visão de lá, e de lá eles têm uma visão diferente da gente. Então eles falavam, nossa, mas não é igual que lá Pablo Escobar, só tráfico de droga. Claro, todos os países têm suas mazelas, os seus problemas, mas também tem seu lado bom, não é? Se a gente fica olhando só para o lado negativo, então a gente não vive. Mas lá as pessoas são muito amáveis, receptivas, as pessoas são muito educadas, pelo menos na cidade onde eu fiquei e a família que eu fiquei. São muito educados, me receberam muito bem, me ajudaram no que eu precisei, me acolheram. Lá eu tive só um quarto para mim, olha pra você ver que beleza. Fiquei só com um quarto. O Francisco aqui está perguntando, aqui, ó. Quem que te deu assessoria no local do intercâmbio? Foi a própria equipe da ISEC? Como é que foi? O Francisco perguntando.
Isso, foi a própria assessoria da IESEC. O que aconteceu? Aqui do Brasil, quando eu já me inscrevi no projeto, eles já me passaram o link da família que eu ia ficar. Então, essa família já entrou em contato comigo pelo WhatsApp. E a gente conversava por WhatsApp, por videoconferência, para eu conhecer a família, por me familiarizando com a família, sabendo como que é a casa, falando de mim um pouco, eles falaram dele um pouco deles para mim, para a gente ir se conhecendo. E antes de eu ir também, a IESEC fez uma videoconferência comigo pelo Zoom, ou pelo Facebook também eles fazem, pelo WhatsApp, para fazer como se fosse assim, te explicando como é o país, como é o trabalho de lá. Por quê? Quando a gente aqui tem uma cultura, lá tem outra. Então, a gente, quando chega lá, tem um choque cultural. Se a pessoa não tiver, mais ou menos, né? Porque não está nem 100% preparada. Então, se a pessoa não estiver preparada, vamos dizer assim, psicologicamente, ela vai estranhar muita coisa. Ela não vai conseguir desenvolver aquele trabalho dela. Porque vai ter o choque cultural da família, porque a gente está acostumado aqui com a nossa família aqui no Brasil. Você chega lá, outra família, você não vai ter a sua família, a sua mãe e seu pai, você não vai comer a comida que você quer, você não vai poder ficar saindo a hora que você quer. Você, vamos dizer assim, você fica privado de algumas coisas. E você tem que aceitar, né, a cultura e as normas da casa da pessoa que está te recebendo. Você não vai chegar lá querendo mandar dentro da casa da pessoa. Então, você tem que saber o quê? Se colocar no seu lugar. Lá, eu pude... Uma coisa também que me chamou muita atenção, eu tomei um mês e 14 dias banho na água fria. Aqui na minha casa, estou acostumado a tomar banho na água quente, né? Lá, eu tive que tomar banho na água fria. Imagina um mês e a água lá é gelada. Tomei um mês e 14 dias banho na água fria. Olha pra você ver, um choque cultural. E o rapaz falou assim para mim, Augusto, aqui a gente tem o costume de tomar banho na água fria. Eu falei, beleza, então. Não, tá certo, sem problema nenhum. Eu não ia reclamar, né? Mas eu tive que tomar banho na água Outra fria durante pergunta um aqui, ó, Augusto. O Jair perguntou que o Jair é da área de logística. Ele está perguntando se se teve alguma dificuldade relacionada à logística lá na Colômbia. Então, Sim, locomoção, logística relacionada aí da área. Você teve alguma dificuldade lá? olha, eu tive a dificuldade quando eu cheguei. Eu cheguei lá, foi 4h30 da manhã no aeroporto internacional de lá de Bogotá. A dificuldade que eu tive foi da língua, porque na migração eu tive que assinar alguns papéis, tudo em espanhol. Beleza, eu não sabia. Então eu fui pedir ajuda aqui ao nosso amigo Google Tradutor, através do Wi-Fi do aeroporto. Fui traduzir o que estava escrito no papel. E algumas coisas também eu não entendia. E depois eu fui pedir ajuda para a moça lá que ficava na migração. Ok, passei da migração, depois fui trocar o dinheiro. Tive que trocar o dólar que eu levei. É importante falar isso, que a pessoa, sempre quando ela for viajar, tem que levar dólar. Dólar ou euro. O real lá é como se fosse papel, qualquer papel. Não tem nenhum valor, vamos dizer assim, dependendo da cidade que você estiver. Então, uma das barreiras que eu tive foi a língua e depois foi a locomoção lá dentro, porque eu não sabia qual local que eu deveria fazer o check-in das passagens aéreas, né? Então, eu chegava na atendente lá do balcão para fazer o check-in e eu falava um portunhol, mas ela não me entendia. E aí eu falava, não, moça, não sei o quê. Aí eu tentava falar em espanhol, mas eu não conseguia. Até que elas conseguiam entender o que eu estava perguntando. Eu tirava o passaporte, mostrava a carta que eu tenho da IESEC para entrar no país, para fazer o projeto. E elas entendiam o que era, vamos dizer assim, me explicavam mais ou menos lá do jeito deles. E eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer. Da locomoção eu não tive muito problema, porque na hora que eu peguei o avião de Bogotá para a cidade onde eu fui, eles já estavam esperando lá no aeroporto da cidade
onde eu fiquei. E depois eles andaram comigo e durante o projeto eu andava de ônibus. Mas o ônibus era na esquina da minha casa, parava na porta do meu trabalho e depois eu pegava para voltar. Então, assim, de locomoção não tive nenhum problema. Andei na cidade sozinho, me perdi sim no começo, né? Perdi as ruas, mas eu consegui achar. Porque eu anotei no papel o endereço da minha casa, ou quando eu perdia, eu pegava um táxi e voltava para casa de táxi. E aqui, ó, outra pergunta que é o Francisco perguntando. Qual trabalho você realizou e como que foi? Que você falou que foi da área de saúde. O que que você fez lá da área de saúde e como que foi? Isso. Então, eu realizei um trabalho voluntário lá eles falam Cianato, que chama Hogar de Cristo, que hogar significa família. Foi num asilo. Então, lá eu tive que fazer terapias com os idosos, atividades, dança, jogos. Ajudava também a dar banho, no café da manhã, no almoço. E a gente fazia várias atividades durante o dia para ocupar isso. Terapia, né? A gente fazia uma terapia ocupacional para ocupar eles lá. Então, ajudava a dar banho, escovar os dentes, trocar de roupa, um almoço, na janta, a gente dançava, jogava bola, dominó. Eu pude fazer um campeonato de dominó lá e dar uma medalha para o senhor lá também que ganhou. Mas, infelizmente, quando eu estive lá também, duas pessoas faleceram, né? Um senhor, depois, eu acho que uma semana, quando eu estava lá, ele faleceu. E depois, outro, quando eu vim embora, ele faleceu também. Mas, no período que eu estava lá, eu creio que eu consegui desenvolver esse projeto, esse trabalho com esses idosos lá nesse asilo. E como que é? Eu não lembro se você falou que você teve alguma outra experiência. Lá, quando uma pessoa morre, é diferente daqui do Brasil, assim, questão do enterro. Você chegou a acompanhar ou não? Ah, não, Assim, esse a aí forma foi que ele enxerga a quando... morte, sei lá. Não, esse aí foi quando eu viajei para uma cidade chamada Silvia, que é uma cidade, da maioria das pessoas são indígenas. E lá, nessa cidade, tem a parte que é do povoado, né, indígena, dos indígenas. Então, fica misturado. Então, a cidade fica de um lado, tem uma parte, e a outra parte é do povo indígena. E eu e minha amiga, né, que era aqui do Brasil, era Paraíba, a gente foi fazer essa excursão dentro dessa reserva indígena. E quando a gente estava andando de carro, a gente estava dentro do carro, estava tendo um funeral. E lá, a cultura dos índios guambianos são diferentes do homem branco, né? Então, o modo de fazer o funeral é diferente, as pessoas mais de idade andam na frente, os mais novos andam atrás. Então, tem todo vamos dizer assim, uma hierarquia, o respeito, né, com a ancestralidade das pessoas mais velhas. Então, tem tudo isso. Essa ancestralidade, o respeito, a reverência, né, às pessoas. Também lá dentro dessa aldeia indígena tem uma universidade própria, que eles falam a língua deles e o espanhol. Eles falam as duas línguas, o espanhol e a língua deles. Tem a universidade, tem o hospital, tem as reservas, vamos dizer assim, tem a plantação deles, tem as casas. E eles vivem, vamos dizer assim, tem as casas, tem casas perto, tem outras casas que são mais longe. E é assim, eles vão na cidade, ficam na reserva indígena, vão na cidade. Então, ali é uma ligação. Os jovens, eles podem estudar tanto na cidade ou quanto também na reserva indígena. Então, eles têm vamos dizer assim, livre acesso, né, à cidade e à reserva indígena. Que mais? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Qual que foi o seu maior desafio de chegar lá no outro país? Sim, o que mais, se fosse colocar em número um, qual que foi o maior desafio que você enfrentou ao chegar lá na Colômbia? Que se sentiu impacto, assim? Então, eu senti impacto da língua e o impacto cultural. O impacto cultural, por quê? Porque a gente aqui não tem o costume de ver
diferentes tipos de pessoas, vamos dizer assim, etnias diferentes. A gente está acostumado a ver a mesma pessoa quase todo dia. Ah, eu vou ali no centro da cidade, eu vejo que tipo de pessoa. Não. Mas lá é diferente tipo de etnias. Lá tem brancos, negros, asiáticos, europeus, africanos. Então lá tem uma mescla, uma mistura de todos os povos. Então na hora que eu cheguei, eu falei, nossa gente, olha você vê, tanto que a gente fica nesse mundinho fechado, a gente pensa que é só isso e só aquilo. Não, mas tem algo além das fronteiras do nosso país. Porque quando a gente sai daqui, vai para lá, você fala, não, eu estava dormindo, eu acordei para a vida, eu estou enxergando o mundo de outra forma. Existem pessoas diferentes, não existe só pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, ou no Brasil que a gente vê pela televisão. Mas existe pessoas diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, mas que todos são seres humanos e estão ali, vamos dizer assim, com o mesmo propósito, né? Que é trabalhar, que é desenvolver, estudar e ter a sua vida, a sua família ali também. A cidade que você ficou era grande ou era pequena? Então, a O cidade que eu trânsito, fiquei, como é que era lá? Era bem tranquilo? Como é que é? Você falou que era uma parte era indígena e outra parte era a cidade em si. Essa mistura assim dava para notar ou a maioria da cidade é indígena? então, essa cidade indígena aí que você está falando é Silvia, aonde eu viajei. A cidade que eu fiquei, ela chama Pompanghan, ou Pompanhã, que é uma cidade colonial. Ela é uma capital de um departamento, ela é a capital do estado. Aqui a gente fala estado, lá é departamento. Então, ela é a capital do departamento de Cauca. E essa cidade, vamos dizer assim, ela é uma cidade muito antiga, ela tem suas construções coloniais, ela é conhecida mais como a Cidade Branca, porque no centro da cidade, os casarões, as casas, as lojas, são pintados de branco. Então, por isso que chama Cidade Blanca, porque por causa dessas pinturas brancas que tem ali nas casas, nas construções. A cidade de Pompanhã, ela é uma das cidades mais antigas da América, das Américas. Ela é a segunda maior cidade mais antiga das Américas. Eu acho que a primeira é Cartagena das Índias, Cartagena, que fica no norte do país, e Popayán é a segunda. Lá é uma cidade tranquila, é uma cidade acessível, vamos dizer assim, em termos de recursos financeiros, aonde que a alimentação, vamos dizer assim, ali foi a mais em conta. Se eu fosse para cá, em Bogotá, Medellín e outras cidades, vamos dizer assim, mais conhecidas, lá o custo de vida é mais caro. Quando eu estive lá, eu conversei também com as pessoas na casa onde eu fiquei. Ela falou, não, Augusto, aqui para criar os filhos, para criar as crianças, aqui é mais tranquilo, não é tão perigoso como na capital ou nessas outras cidades que são mais conhecidas. Lá é uma cidade que está desenvolvendo, está crescendo, tem muitas universidades também. É um polo universitário, né, onde muitos jovens de outras cidades vizinhas, dos povoados vizinhos, vão para lá estudar. É uma cidade muito boa, é uma cidade turística, que vai muitos turistas europeus. Quando eu estive lá, tinha muitos pessoas da França, pessoas, eu acho que da Inglaterra também, que vão para lá para conhecer essa cidade, porque ela é uma cidade religiosa também, que tem a Semana Santa, que tem a sua procissão. Então, nesse período, ela recebe muitos imigrantes. Os imigrantes vão lá participar dessas procissões da Semana Santa e vamos dizer assim, todas as festas, festividades que tem durante esse período nessa cidade. O que mais chamou a sua atenção de você estar na Colômbia? O que assim, nossa, eu estava aqui no Brasil, cheguei lá, o que te despertou a sua atenção? Tirando as dificuldades, você falou, o que você falou, nossa, esse país aqui é muito bom, as pessoas, sei lá, o que mais chamou a atenção para você? Então, a que chamou mais atenção foi a receptividade que eu tive quando eu cheguei lá. Um exemplo que muito simples. Aqui no Brasil, você não vai dar o seu celular para qualquer pessoa que você não conhece, não é?
Eu estava no aeroporto, como eu disse mais anteriormente, eu estava perdido lá dentro do aeroporto. Então eu cheguei no policial e perguntei para ele como que eu chegasse lá no guichê, tal, tal. Então ele me prestou o celular dele, olha para você ver, ele nem me conhece. Ele me prestou o celular dele, ele discou lá para uma pessoa que falava mais ou menos português, e eu falei com esse rapaz por telefone. Se eu quisesse pegar esse celular dele e sair correndo, roubar, eu roubava o celular dele, não é? Mas olha para você ver, ele me orientou muito bem e ele também me emprestou o celular dele. Outra coisa, quando eu cheguei lá na cidade, eles me receberam muito bem, fizeram uma festa, tal, Augusto, bem-vindo à nossa casa, à nossa família, nós te recebemos aqui, me presentearam, né, com a camisa da Colômbia, essa amarela aqui, me presentearam com ela, me mostraram o meu quarto, tudo, fica à vontade, come o que você quiser, tal, a casa é sua, nós estamos aqui para te ajudar no que necessitar. Beleza, ia me ajudando também na dificuldade que eu tinha da língua, na falta da minha família, que também isso eu sofri, né? Porque você está com a sua família, você nunca saiu de perto dela. Quando você sai, fica um período muito grande, um tempo, você sente falta, você sente aquele afeto do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Então tinha dias que eu ficava meio triste, meio chué ali, eu sentava lá de fora. Aí eu ficava, Augusto, por que está frio? Eu falei, não, nada não. Tô com saudade da minha mãe, da comida do Brasil, da comida daqui também. Eu senti muita falta do tempero, da comida aqui de Minas, de Uberlândia, né? Porque a comida de lá é diferente da nossa. Lá, eles têm o costume de tomar sopa. Então, eu tomava sopa na janta, no almoço e na janta. Imagina, você que não está acostumado a tomar sopa no almoço e na janta. De manhã, você toma um copão assim, de café. Eu não sou acostumado a tomar café, mas você toma um copo de café com pão de queijo, que tem outros nomes. Aí você vai jantar, você vai almoçar. Almoçar você toma, primeiro, te serve uma tigela de sopa, seja sopa de sancocho, sopa de frango ou outra coisa. E depois você come a comida mesmo. O arroz, o feijão, a carne, o ovo, entendeu? Mas primeiro você é servido com a sopa e depois você é servido com a comida. Outra coisa também que eu tive a diferença lá é sobre a bebida, né? Eles têm o costume de tomar rapadura, água de panela, que chama. Quando pega a rapadura, você corta ela, põe na água quente, como se fosse café, e põe dentro da garrafa de café. E você vai tomando aquela água doce. E quando eu falei, nossa, gente, eu não tenho esse costume de tomar isso, né? Eu tive que tomar. A gente tomava essa água juntamente com... A gente comia e tinha vezes que a gente tomava a água de panela. Isso vai de acordo com a cultura da família. Entendeu? Não é toda casa que isso acontece, mas é de acordo com as pessoas ali da casa que tem esse costume. Depois que você voltou aqui para o Brasil, o que mais mudou assim, na sua visão de mundo? Depois que você chegou aqui e teve todas essas experiências? E falar para sua família, para as outras pessoas, assim, que você descobriu outros países além do Brasil, que você nem imaginava. Então, lá eu tive a oportunidade de fazer esse projeto com outras pessoas de outros países, como Guatemala, México, Bolívia, Taiwan e da Colômbia e do Brasil, duas meninas do Brasil também. Uma de São Paulo e a outra da Paraíba e eu aqui de Uberlândia. Então, a outra moça do Brasil ela já estava lá e a gente vinha conversando pelo WhatsApp e depois a outra menina do Brasil chegou por último. Essa troca de experiências com pessoas de outro país me chamou muita atenção, porque a maioria desses jovens que foram fazer intercâmbio, eles tinham 18 anos, já falavam inglês fluente. Olha para você ver, falavam inglês fluente, tinham 18 anos, e tinha jovens lá que já tinham viajado para outros países e falavam inglês fluente.
Aí minha amiga, a gente falou assim, falou, nossa, tá vendo? A gente tá passando vergonha aqui, gente. Primeira vez, eu tenho 27 anos, você tem quase 30, e a primeira vez que a gente sai do Brasil, a gente nem sabe falar inglês ainda. Eu falei, não, a gente tem que criar vergonha na cara e fazer um curso de inglês e aprender. Então, essa troca de experiências, a importância do inglês. O inglês, a gente sabendo a língua, o inglês, a gente consegue chegar em qualquer lugar, em qualquer país. Porque no aeroporto, as pessoas ou falam a língua ou falam inglês. Eu fui tentar falar o português lá, muitos não me entendiam. Mas se eu falasse inglês, eu teria, vamos dizer assim, uma facilidade maior. E, e outra coisa também que eu tive foi essa visão de mundo que mudou. Eu tirei todo o estereótipo que eu tinha sobre a Colômbia, sobre essa parte negativa que tem sobre as Farc. Claro que tem as Farc, tem drogas, tem tráfico, tem tudo, tem prostituição, tem tudo. Tem tudo como tem no Brasil, tem lá também, entendeu? Eu tirei esse estereótipo, esses pensamentos que eu tinha em relação de lá, e aprendi que o povo colombiano é um povo muito amável, um povo muito receptivo, um povo muito alegre, trabalhador, porque quando você acorda de manhã, eles estão na rua vendendo arepa para sustentar, eles estão trabalhando, estão na rua, vendendo frutas, salgado, meia, DVD. Como a 25 de março, eles estão lá trabalhando dignamente, né, para ter o seu dinheiro, para pagar as suas contas. São um povo muito trabalhador também. São muito trabalhadores e eu não tenho nada assim de mal para falar das pessoas da Colômbia, porque eles me receberam muito bem e eu pude aprender muito com eles. Na família onde eu fiquei e também no asilo onde eu desenvolvi esse trabalho lá. Depois que você chegou aqui, você já pensa em fazer intercâmbio mais para frente para algum outro país? Claro, sempre a gente pensa em viajar, fazer intercâmbio, porque uma vez fica no seu sangue, cara. Isso aí fica dentro de você. Uma vez que você viaja, sempre você quer ir conhecer outros lugares. E isso é sempre importante para que a gente venha crescer como pessoa e também ter uma experiência de vida. Quando eu estava lá, eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, como que eu posso passar isso para outras pessoas? Porque eles também podem ter essa oportunidade de conhecer outro país, ainda que seja aqui para a Argentina, Paraguai, Bolívia, aqui para a América do Sul, não precisa ir para longe. Se quiser também para a Europa, para a Ásia, para a América, pode ir. Mas se você não tiver condições financeiras e você quiser fazer um intercâmbio, procure um país aqui vizinho nosso que você vai conhecer a cultura, você vai conhecer a diversidade étnica, você vai conhecer a natureza desses países que tem muitas coisas que a gente pode aprender ali. Aí talvez a gente pense, mas Bolívia, Peru, Argentina, esse povo, não sei o que. Não. Se você for lá, você vai ver a diferença que tem, mas você vai aprender com essa diferença. Você vai sair de lá uma pessoa melhor. Você vai dar mais valor à vida, você vai dar mais valor às pessoas, independente do seu grupo étnico, religioso. Você vai aceitar a pessoa do jeito que ela é e você vai tratar essa pessoa, vamos dizer assim, conviver com ela do jeito que ela é, das diferenças dela. E isso pôde me ajudar muito quando eu cheguei aqui a trabalhar isso. A diferença de pessoa para pessoa. Aceitar essas pessoas como elas são e saber conviver com as diferenças. Você tem. Eu vou pedir algumas dicas para você aqui, para as pessoas que estão aqui acompanhando nós. Acabou de entrar aqui a Ana. Uma outra pergunta aqui antes de eu te fazer essa. O Francisco está perguntando: seu intercâmbio ficou muito caro? Assim, Então, no ficou na geral, média. você conta das passagens, de tudo, assim, que foi Então, no geral. geral, mais ou menos uns R$ 6.000. Por causa da cotação do dólar, né? Então, o dólar oscilava, aumentava, caía, mas é de acordo com o dólar. A sua passagem que você compra é de acordo com o dólar. O câmbio, quando você troca a moeda, é de acordo com o dólar.
Então, você tem que se planejar. Ah, eu quero viajar, eu estou na graduação ou no curso técnico, fazendo curso de idiomas e quero viajar. É 4 anos? Beleza. Então, você já tem que esquematizar já, fazer um projeto, né? Vamos projetar essa viagem a longo prazo. Eu tenho 4 anos, durante esses 4 anos, todo mês, eu vou guardar uma quantia na poupança, no banco, eu não sei onde você vai guardar. Mas você vai guardar essa quantia para que quando chegar o final do ano, você fazer sua formatura, você acabar a sua graduação, o seu curso, você viaja. E também as viagens, se você fazer ela no final do ano, começo do ano, época de férias, carnaval, é mais caro. Você tem que viajar entre depois de, vamos dizer assim, março até antes das férias de junho e julho, por aí. Porque é mais barato, esse período aí é mais barato. Se viajar nos períodos festivos ou de férias aqui no Brasil, vamos dizer assim, vai sair mais caro. Certo. Aqui, a Ana acabou de entrar aqui, você já falou assim um pouco, mas resume rapidinho. Ela perguntando: quais os procedimentos para fazer intercâmbio? Se fosse assim listar, Então, os procedimentos. qual é o Primeiro, procedimento? você vai tirar seu passaporte. Você vai tirar seu passaporte, você... Eu oriento você a tirar o seu passaporte, porque tem vários anos de validação, e você precisar, você pode viajar para outro país que necessita de visto, você não precisa se preocupar do passaporte. Depois do passaporte, você deve entrar na agência para ver a passagem. Você vai procurar a passagem. Beleza. Você procura a passagem, sabe mais ou menos o preço, mas você vai se aplicar, você vai procurar uma agência de viagens que faz intercâmbio. Ou a ESEC, ou a IC aqui em Uberlândia, também que faz trabalho com intercâmbio, essas coisas. Você vai procurar uma agência que vai te orientar e vai te ajudar nesse processo de compra de passagem e do intercâmbio. Como eu procurei a ESEC ela dá para você um espírito de liderança. Você se vira, você toma conta, você resolve, eu te oriento, mas você corre atrás. Então, eu tive que correr atrás das passagens mais baratas, comprando com antecedência, sai muito mais barato que você comprar em cima da hora, ok? Você pode comprar também as passagens pela internet. Se você tiver, vamos dizer assim, se você quiser, né, comprar pela internet, pela Decolar ou essas agências, beleza, o preço vai cair. Se você comprar numa agência física aqui na cidade, ou seja, a cidade que você tiver, vai ser um pouquinho mais caro. Mas talvez você vai ter mais, vamos dizer assim, segurança comprando numa agência do que comprando passagens online. Mas muitas pessoas compram online também, promoção relâmpago, 3 horas da manhã, 2 horas, você procura a passagem. Se aplicou ao projeto, comprou a passagem, tá com o passaporte na mão, ok. Depois você vai na Anvisa tirar o seu certificado internacional de vacina, porque na migração vai pedir o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Então, você tem que levar esse certificado internacional de vacina. E levar os seus documentos, se precisar, né, a identidade. E a instituição ela vai te emitir uma carta. Essa carta ela vai falar o que você vai fazer no país na hora que você passa na migração, lá na polícia. Aqui está o selo, né? Esse aqui foi o selo 6, que foi do intercâmbio do projeto social que eu fiz. Então, se chega lá na migração, eles dão esse carimbo aqui, que é o carimbinho lá da migração da Colômbia do aeroporto. E eles dão esse carimbo aqui lá no seu passaporte. Quando você chega e depois quando você sai. Eu tive 90 dias com esse selo aqui, 90 dias para permanecer no país legalmente. Depois, se eu ficasse mais, eu tinha que revalidar na migração para revalidar o meu visto, a minha permanência no país. Também deve levar dólar. Junte dinheiro, depois troque em dólar e leve. Eu levei $500. É muito mesmo. Eu levei $500. Mas esses $500 eu torrei tudo. Gastei tudo lá. Porque eu viajei, eu comi, aproveitei várias coisas. Comprei várias coisas também. Porque lá, como a moeda é mais barata, vamos dizer assim, em relação ao real, então, quando eu
fiz o câmbio, né, do dólar para o peso colombiano, eu tive mais dinheiro. Então, eu comprei algumas coisas, comprei tênis, comprei roupa, que é mais barato, trouxe algumas coisas, presentes, tal, para a família, e trouxe várias coisas também. Viajei, né? E pude viajar também. Eu ia pedir a dica, basicamente, é isso que você falou tudo para ela. Quais, se fosse dar 3 dicas para quem tá meio perdido, eu quero intercâmbio, mas eu tô perdido, não sei nem por onde começar. Você explicou aqui mais ou menos o passo a passo. Qual dica que você acha fundamental? Tipo, 3 dicas para pessoa que vai assistir essa live, porque essa live vai ficar disponível 24 horas aí no meu perfil e no do Augusto. Aí, quais 3 dicas fundamentais para a pessoa começar a procurar sobre intercâmbio que você daria aí pro Então, pessoal? 3 dicas. Uma das as 3 dicas. A primeira, você tem que entrar em sites sobre intercâmbio e ver. Ler, você vai ler. Saber o que é intercâmbio, quais são os procedimentos. Você vai começar a ler e saber o que é intercâmbio. Você tem que saber o que é, o que você está fazendo. Você não vai num lugar que você fazer alguma coisa que você não sabe. Você vai saber o que é intercâmbio. Depois, você pode entrar no YouTube e ver vídeos sobre intercâmbio, como da IESEC. Tem vários vídeos da IESEC de pessoas que fizeram intercâmbio da IESEC, falando das suas experiências, como foi, como é a cidade, como é o país, no aeroporto e tal. Então ali você vai se familiarizando com o país, vai se familiarizando com o que é intercâmbio. Outra coisa, você conversar com pessoas que já viajaram. Isso é muito importante. Você conversar com as pessoas para elas contar as experiências que elas tiveram nessa viagem. Quais foram os procedimentos que elas tiveram dentro da aeronave? Quais foram os procedimentos que elas tiveram no aeroporto? O que elas fizeram? O que elas precisaram? O que elas levaram? O que elas deixaram de levar? O que pode levar na bagagem? O que pode levar na mochila? O que não pode levar na mochila? O que você pode trazer do outro país? O que não pode? Então, você tem que fazer várias perguntas sobre a viagem. Também na internet tem uma lista de várias coisas que você pode levar na bagagem, na mochila e na mochila de mão. Você pode levar uma mochila, como aquelas mochilas de escola, e uma mala. A mala fica no avião embaixo, lá no bagageiro, lá onde vai todas as outras malas. E você leva uma mochila, como aquelas mochilas normais que a gente carrega, você leva junto com você no avião, lá na poltrona. Na internet tem exemplos de listas do que você pode levar dentro do avião, o que você não pode. Um exemplo que não pode é perfume, depende da quantidade de perfume, porque é inflamável. Creme, dependendo de alimentos, não pode levar chave de fenda, nada essas coisas de ferro, metal, não pode, porque passa no detector de metal, também vai barrar. Então tem várias coisas que você não pode levar de um país para o outro. Também trazer comida de lá para cá, semente, dependendo dos tubérculos, vamos dizer assim, batata, algumas coisas, não pode trazer de um país para o outro por causa de contaminação, de praga ou de alguma coisa. Então, a live está acabando, tem 26 segundos aí, restantes, né? Sério? Passou tão rápido. Então, passou tão rápido. Não, então falta 26 aí para acabar? 13, 12, tá acabando já. Não, então na hora que acabar aí você inicia de novo. Mas salva essa aí. Pessoal, a gente vai continuar rapidinho aí, porque ainda